Bom, salve, salve família Zax! A gente segue aqui na busca de trazer sempre para vocês um conteúdo que ele é muito foda, um conteúdo de qualidade, só que, ao mesmo tempo, um conteúdo mastigado, numa linguagem simples de entender e, mais do que isso, muito fácil de colocar em prática. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube ou se ainda não se inscreveu no podcast, não vacila, porque ainda vai ter muito conteúdo massa e você definitivamente não vai querer ficar de fora. Confia, tem muita coisa boa por vir. Bom, bora lá então pro papo reto de hoje. No meio dessa porrada de notícia maluca, né, que nem ministro de justiça pede demissão, não sei quem mostra print de não sei quem, blogueira perdendo patrocínio porque tá furando quarentena, isolamento total ou vertical ou horizontal, Covid-19 e tudo mais, enfim. No meio dessa porra toda, uma coisa é certeza que a gente vai ver. Vai ter uma porrada de gente dando opinião por aí. E cada um falando sobre o que acredita e por aí vai. Bom, e é disso que a gente vai falar hoje. O seu cérebro, o meu cérebro, pode muito bem estar nos enganando e a gente não está nem de perto sabendo o que está acontecendo. Talvez muitos de vocês que vão ouvir pela primeira vez aqui não tenham ouvido falar, mas o assunto de hoje impacta diretamente em tudo isso que eu falei que está rolando. E o assunto é o chamado viés da confirmação. Viés da confirmação. É um viés cognitivo do nosso cérebro. Explicando isso de um jeito mais simples, né, mas que permite para todo mundo entender o funcionamento do nosso cérebro, assim, o primeiro passo é entender que o nosso cérebro ele tem como principal objetivo, o nosso cérebro, o principal objetivo dele é economizar energia. Sim, é por isso que a gente cria hábitos e sim, é por isso que temos vieses cognitivos, ou seja, são jeitos e maneiras de interpretar as coisas. Tá? O nosso cérebro ele tem como principal objetivo economizar energia porque, evolutivamente falando, né, quando a gente fala de evolução mesmo, foi isso que foi extremamente útil para a gente sobreviver. Toda e qualquer energia tinha que estar focada em sobreviver. Era ou perseguir alguma coisa para matar e comer, né, ou fugir de alguma coisa que estivesse querendo te comer. Então, assim, em resumo, pensar mais de uma vez sobre alguma coisa era considerado, sei lá, desnecessário. Né? Só que o problema é que hoje a gente não precisa mais, ainda bem, lutar diariamente para sobreviver, né? Nessa de comer ou ser comido, ainda bem. Mas o problema é que o nosso cérebro não acompanhou tão bem essa evolução da sociedade como um todo. Né? Obviamente, é óbvio que o nosso cérebro evoluiu, mas ele não evoluiu a ponto de ressignificar toda essa nova sociedade, tá? Então, família Zax, a primeira notícia que eu trago aqui para vocês é essa. O meu cérebro, o seu cérebro podem muito bem estar nos enganando. Deixa eu explicar isso. O viés da confirmação, ele foi comprovado por inúmeros experimentos, tá? Não vou ficar trazendo o nome deles aqui, mas o nosso cérebro ele dificilmente muda de opinião depois de a gente formar uma opinião sobre alguma coisa. Mesmo que, posteriormente, essas opiniões ou crenças sejam provadas como erradas. Doido, né não? O que acontece é que o nosso cérebro, como ele quer economizar energia e como ele já formou uma opinião sobre alguma coisa, a gente entra num processo que é chamado de confabulação, que é quando nós mesmos produzimos uma porrada de justificativas para que o nosso mundo continue o mesmo e as nossas opiniões continuem intactas, né? Existem estudos que mostram que quando a gente escuta alguma coisa, algo que seja contrário ao que a gente acredita, a área do cérebro responsável pelo raciocínio, ela para de funcionar. É muito louco. Isso prova que o nosso cérebro ele tem como se fosse um mecanismo natural que fecha ele para raciocinar sobre fatos contrários ao que a gente acredita. A gente não quer. É mais fácil acreditar no que a gente já acredita. E você já sabe por que ele faz isso. Obviamente, para economizar energia, como a gente já falou. Então, como você já deve estar pensando também, quanto mais tempo a gente passa acreditando em alguma coisa, mais difícil vai ser para o nosso cérebro, entre aspas, desacreditar naquilo. Mesmo que seja uma opinião que te prejudique em algum momento da vida. E qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso tudo? Tudo isso se conecta com aquilo que eu falei no início desse papo reto, com pessoas que estão distribuindo opiniões para tudo quanto é lado agora na internet. Né? A gente defendendo
por exemplo, tá? Gente defendendo partido político que teve caso comprovado de corrupção. Essas pessoas continuam defendendo o partido. Sabe por quê? Porque o cérebro vai dar um jeito de arranjar as justificativas para isso com base no que essa pessoa já acredita. Por isso que é muito mais fácil enganar as pessoas do que convencer elas de que elas foram enganadas. Triste realidade, família Zax. Bom, e eu odeio dizer isso dessa maneira até meio grossa, né? Mas tem muita gente sendo babaca por aí, achando que tá certíssima, né? A notícia boa é que a gente, entre aspas, não tem tanta culpa disso. Brincadeiras à parte. Você até pode culpar o seu cérebro aí por um momento, mas não continue sendo essa pessoa se esse for o seu caso, tá? E aí, assim, momento honestidade aqui, eu já fui essa pessoa, faz parte. O que não faz parte é continuar sendo essa pessoa. Então, para concluir, use esse exemplo simples aí da política e pense em outras áreas da sua vida, no relacionamento pessoal, no trabalho. Será que você não está agindo e assim, dessa maneira, em algum momento? A melhor maneira de identificar esses momentos é, antes de tudo, você começa a pensar em quais pontos da sua vida você costuma ter algumas opiniões divergentes que se repetem, né? Discussões com outras pessoas, discussões acaloradas que estejam se repetindo também. E eu acredito que existem duas melhores maneiras da gente poder lidar com isso e melhorar isso. Além de, obviamente, não ser cabeça dura e tentar só ficar impondo verdade, tá? Então, assim, a primeira maneira é tentar se cercar sempre de pessoas boas, né, que você vê como referência, e pedir a opinião delas. E isso vale para o mundo digital e rede social também, tá? E a segunda maneira é praticar o que a gente chama de escuta empática. Ouça mais antes de falar, pergunte mais, entenda mais o outro lado, tá? Pessoalmente, eu tenho uma regra que me ajuda com isso também. Eu quero estar certo em todas as discussões. Mas eu quero estar certo independentemente se fui eu que falei ou se foi outra pessoa. Eu simplesmente quero estar certo para evitar maiores problemas do que eu estou falando, né? Por exemplo, na empresa. E me lembrar disso faz com que eu retome a humildade de parar para pensar, porra, velho, será que eu deixei de entender esse outro lado da moeda? O que eu estou falhando? Então, galera, esse foi o Papo Reto de hoje. E eu espero muito que o seu cérebro não esteja te enganando tanto e que você seja uma pessoa um pouquinho menos enganada depois desse Papo Reto. Fechou? Queria pedir para você que, se você curtiu em algum momento esse Papo Reto, compartilha com alguém, YouTube, podcast, manda no WhatsApp, solta no Instagram, marca @escolazax. Com certeza isso vai nos ajudar bastante. Fechou? Tamo muito junto, família. Grande abraço.